Olá, pessoal. Vamos começar mais um exercício prático do nosso curso de Introdução à CFD. E iremos hoje realizar um workshop do Fluent, onde iremos analisar o escoamento em um duto retangular com aletas defletoras. Então aqui está a nossa geometria, né, e as condições operacionais da nossa simulação. Então, nessa simulação, vai ser um escoamento de água, que ele flui através desse duto retangular, e nele temos duas curvas de 90 graus. Então, a gente propõe que adicionar duas aletas, exatamente onde ocorrem essas curvas de 90 graus, certo? Para avaliar os efeitos do escoamento causados pela presença das aletas e a queda de pressão do escoamento dentro do duto devido à pressão, devido à presença das aletas, né? E é interessante a gente notar que a gente vai realizar as duas simulações com e sem aleta, porém com a mesma malha, né? A gente vai usar o mesmo CAD para as duas simulações, só que em uma das simulações a gente vai definir que que as condições de contorno das aletas, a gente vai considerar como condição de contorno de interior, né, uma região interna do escoamento. E dessa forma, quando o escoamento passar por essa região, ele vai sim enxergar um certo nível de refinamento maior, que a gente vai ver isso na parte que for gerar a malha, porém, ele não vai considerar isso como uma parede. Então ele vai passar sem qualquer influência das aletas nas duas curvas de 90 graus, correto? Então, além disso, a gente também vai considerar que a parede externa do duto, né, ela vai ser exposta a um ambiente frio, né, e a gente vai usar a simulação para avaliar se o isolamento ele precisa de um isolamento ou não nesse duto. Então a gente vai analisar a variação de temperatura na entrada, da entrada para a saída do duto, né, na situação com e sem um defletor. Então, será que a presença do defletor vai afetar a temperatura do fluido também, né? Então, a gente vai realizar essas duas simulações com a mesma malha. E então aqui está o nosso domínio, certo? Ahn, a nossa geometria permite, como a gente sempre comenta, que é muito importante a gente procurar eh, como reduzir o nosso domínio. Como a gente pode simplificar o nosso domínio sem alterar a qualidade da nossa simulação. Então, nesse caso, nesse duto retangular, a gente consegue achar uma região de simetria. Então, a gente vai cortar essa geometria nesse plano de simetria e a gente vai definir como condição de contorno essa região de simetria. A gente vai considerar as regiões é, externas, né, as regiões de parede do nosso duto, como o wall top, que seria uma região externa de parede, né? E vamos colocar as condições de entrada, condições de contornos named selections, né? De entrada e de saída. E, além disso, a gente vai colocar também, definir esses named selections para definir as condições de contorno das aletas defletoras, como vanes 1 e vanes 2. Então, o próximo passo, agora a gente já vai direto para o Fluent Meshing. A gente já tem o arquivo de geometria e a gente vai importar essa geometria no Fluent Meshing para gerar a nossa malha. Pronto. Então, o primeiro passo vai ser abrir o Fluent Meshing, né? A gente precisa selecionar qual será o workflow que nós usaremos. Então, nesse caso será o Watertight Geometry, certo? E o primeiro passo dentro do Fluent Meshing será importar a geometria. Então, nesse caso aqui, a geometria já está importada, então a gente vai manter as unidades com milímetros e a gente vai selecionar o arquivo duct 4v sim.scdoc, certo? E a gente vai importar essa geometria, ela vai demorar um pouquinho para carregar e assim que tiver apresentar essa mensagem, a geometria já está importada, correto? Então, o primeiro passo, a gente sempre relembrando no Watertight Geometry, o interessante desse workflow, é que a gente sempre segue, né, esse passo a passo aqui, entre aspas, sugerido pelo solver, né? Então, ele é bem intuitivo para ser utilizado. Então, a gente vem em Add Local Sizing,
né? Eles perguntam se a gente gostaria de adicionar um local size, a gente vai manter como não. Vamos clicar com o botão direito em Update. Pronto. Então, a gente vai agora para o próximo passo, que seria criar a nossa geometria superficial. É interessante antes mostrar aqui a nossa geometria. Então, eu vou colocar um corte de plano só para mostrar a presença das aletas na nossa geometria. Então, como eu tinha descrito antes, aonde tem as curvas de 90 graus do nosso duto, há a presença de 3 aletas em cada uma dessas curvas, ok? Então a gente vem aqui no Create Surface Mesh e vamos definir como o maximum size de 25 milímetros. E por que esses 25 milímetros, né? Porque é importante a gente notar que a seção de menor dimensão do nosso duto é de 250 milímetros, que seria esta dimensão. Então, como uma regra de cabeceira, digamos assim, a gente pode definir que o maior elemento da nossa malha tenha 10% da nossa menor dimensão. No caso, então, seriam 25 milímetros, tamanho máximo do nosso elemento dentro do nosso domínio. É uma, digamos, uma dica, né? Não necessariamente uma regra, certo? Então, para a gente começar a gerar a malha, essa é uma dica interessante para gerar a malha inicial. E claro, dependendo do caso, dependendo das propriedades de interesse, né, que você necessita da sua simulação, esses elementos podem ser muito menores do que isso em determinadas regiões, ok? E com isso a gente vai clicar em Create Surface Mesh e vamos. Pronto. A malha de superfície está criada. Como eu mantive o clipping plane, né, o plano de corte, a gente consegue ver essa malha superficial gerada nas nossas superfícies da geometria. Ok? Então agora a gente vem para o próximo passo, que seria em Describe Geometry, certo? Então a nossa geometria ela consiste apenas de regiões fluido, certo? E aqui ele faz uma nova pergunta, né? Então, a simulação ela começará com as aletas definidas uma região interna do domínio. Então, por esse motivo, a gente vai definir que todas as nossas condições de contorno dentro do nosso domínio elas sejam substituídas de parede por uma condição de contorno de interior. Então, para esta opção aqui, a gente vai selecionar Yes, correto? E vamos clicar em Describe Geometry. Num próximo passo, perdão, nós vamos confirmar se as nossas condições de contorno e os nossos correspondem corretamente aos nossos named selections. Então, se eu passar o mouse aqui em cima, ele mostra qual é a região que eu defini. Então, ele mostra o inlet ali na região de cima, ele mostra em amarelo, o symmetry, ele mostra o contorno dessa face em amarelo, os veins e assim por diante. Então, a gente pode comparar, analisar que realmente a região das aletas está como internal, significa que é uma região de interior, e o fluido, inicialmente, se a gente manter essa condição, ele não vai enxergar essas regiões, correto? Então ele vai passar como se nada houvesse ali. Então, com isso, a gente vai clicar em Update Boundaries, certo? Nossa região, a gente mantém só uma região de fluido, com um único fluido que será a água, e a gente clica em Update Regions. E agora o próximo passo, a gente vai gerar a nossa malha na região da camada limite, nosso boundary layer, certo? E a gente vai manter as condições padrões e apenas mudar o número de camadas dentro dessa malha de região da camada limite, né? A gente vai mudar de 3 para 5, relembrando que esse número ele tem como default o valor de 3, né? Que ele tem como objetivo reduzir as chances de ter malhas muito deformadas dentro dentro do seu domínio, né? Mas como a gente precisa de um
uma resolução um pouco maior da nossa camada limite, a gente deseja uma resolução um pouco maior da região de camada limite nessa simulação, a gente vai alterar para 5. Dependendo do tipo de simulação, esse valor pode alterar muito. Então, se você tem um estudo de aerodinâmica, escoamento externo, provavelmente esse valor pode subir de 20 a 30 camadas ou ainda mais, dependendo da precisão que você necessita dentro dessa região de camada limite. Então, a gente vai manter, para essa primeira parte, a gente vai manter esse número de camadas como 5, todos os valores defaults, e vamos definir como apenas nas regiões de parede, only walls, certo? Então, a gente vai adicionar essas boundary layers, certo? E em seguida, a gente vai definir uma outra região de boundary layers que vai ser dentro ao redor das aletas. Então a gente vai manter de novo como 5 o número de camadas. E aqui em Grow On, a gente vai mudar de Only Walls. A gente vai selecionar em Selected Labels, correto? E a gente vem e define como Veins 1 e Veins 2, certo? E clicamos em Add Boundary Layers. Pronto. Com as malhas na região de camada limite geradas, nós vamos para o nosso Create Volume Mesh, criar a malha volumétrica, certo? O método que a gente vai selecionar vai ser o PolyXCore, então vai ser aquela malha poliédrica e hexaédrica, certo? E os outros valores a gente vai manter como default. E vamos clicar em Create Volume Mesh. Pronto, nossa malha foi gerada, mas é importante a gente notar que tem um warning, né, uma mensagem de aviso, de atenção, mostrando que o nosso minimum orthogonal quality, né, a qualidade ortogonal mínima, está em 0.04, né, e é recomendado que a gente tenha acima de 0.1. Então, será necessário a gente realizar uma etapa extra para melhorar a qualidade da nossa malha. Então a gente pode dar um zoom aqui e perceber, eu vou colocar um Insert Clipping Page, Plane, e perceber que ele mostra qual é o elemento, qual a região onde há presença desses elementos de baixa qualidade, certo? Então, o Fluent Meshing ele tem essa ferramenta que ele irá melhorar a qualidade da sua malha automaticamente. Então a gente clica aqui com o botão direito, Insert New Task e Improve Volume Mesh, né? Então a gente coloca aqui qual seria a qualidade mínima ortogonal, né, o orthogonal quality mínimo que a gente deseja na nossa malha. Então a gente vai manter como 0.15 e vamos clicar em Improve Volume Mesh. Pronto. Então é interessante notar que a gente melhorou a qualidade da nossa malha. Então a gente recebeu essa nova mensagem dizendo que a qualidade ortogonal melhorou, que a gente alcançou o valor de 0.15 desejado. E de toda forma é sempre importante a gente confirmar essa informação. Então você pode vir aqui em Mesh, em Check Quality. Pronto, aqui está. 0.15 é a qualidade ortogonal mínima da nossa geometria atualmente. Eu posso clicar aqui em Draw Mesh, só para a gente, eu vou colocar em Full Volume Mesh, para a gente poder visualizar como ficou a nossa malha. Então, nossa malha volumétrica. Então, nós temos os elementos próximos às nossas aletas. Então, cada aleta tem os elementos de camada prismática para definir nossa camada limite. E tanto nessas regiões destas aletas da primeira curva, como na região da segunda curva. Ok? Então, nós temos agora a nossa malha com uma boa qualidade, malha pronta, e o próximo passo é Switch to Solution, para a gente ir para o nosso solver definir
a nossa simulação no Fluent. Pronto, então nós importamos a nossa malha do Fluent Meshing para o Fluent, correto? Para setar o nosso solver. Então é nesse ambiente que vai ocorrer a simulação propriamente dita. Então, aqui no ambiente Fluent, é interessante a gente notar que os tabs, são essas abas do Fluent, elas são dimensionadas, né, elas são posicionadas para que a gente siga uma ordem, né? Então, é bem interessante perceber que a gente vai praticamente sempre a gente vai seguir da esquerda para a direita. Em cada uma dessas abas, a gente vai definir alguns parâmetros, né? Essa user defined, ela será usada somente quando a gente quiser personalizar, que são as regiões é a aba que a gente define as UDFs e as funções, mas nesse caso a gente não vai ainda chegar nesse passo, correto? Então, o primeiro passo de todos seria a gente verificar mais uma vez, né? A gente já tinha verificado isso no Fluent Mesh, mas é o que eu sempre digo, nunca é demais verificar mais uma vez a malha, para ter certeza que a qualidade está conforme o esperado. Então, eu venho aqui em Domain, Check, Perform Mesh Check, para fazer a verificação da malha, certo? E aí eu posso verificar aqui que a malha deu como Done, sem nenhum problema. Então isso demonstra que a minha malha ela está correta. Eu posso confirmar também a qualidade da malha, então vem em Evaluate Mesh Quality, certo? E a gente olha aqui que o Minimum Orthogonal Quality ele foi de 0.15, conforme a gente já tinha verificado no Fluent Meshing, mas mais uma vez a gente confirmou que a qualidade da malha está da forma que a gente deseja, certo? Então agora a gente vai começar a setar a nossa simulação. Um passo interessante também que eu quero mostrar para vocês é quando a gente quer trabalhar com unidades diferentes no Fluent. Então nem sempre o Fluent ele é setado por default, né, por padrão, no Sistema Internacional de Unidades, né, no SI. Então a gente vai aqui definir um outro padrão. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com as temperaturas, eu posso clicar aqui e vir em T. Clico em temperatura, atualmente a unidade padrão é Kelvin. E eu posso trocar para Celsius, como eu poderia trocar para outras unidades, como Fahrenheit, enfim. Então eu vou trocar para Celsius, então tudo que tiver agora mostrando relacionado à temperatura do meu fluido, da minha parede, enfim, todas as temperaturas envolvidas no Fluent não estarão mais em kelvins, mas estarão em graus Celsius, ok? Então eu vou fechar aqui e vou continuar o setup. Então, seguindo a nossa ordem aqui, eu vou olhar as nossas configurações gerais do Fluent. Então, eu vou manter como o tipo de solver como pressure based e a nossa simulação ela vai ser estacionária. Então, ela é steady, ok? Não vamos usar o transiente. Ela não vai alterar com o tempo, ok? Próximo passo, a gente vem aqui em Physics e a gente modifica também, a gente liga a equação da energia. Como nessa simulação a gente tem interesse nas temperaturas envolvidas no escoamento e a gente também vai analisar a temperatura da parede, no caso já está setada do, do nosso duto, então é importante, é necessário, né, é extremamente necessário a gente ligar essa equação da energia para que a gente possa analisar as temperaturas envolvidas. Então, o próximo passo, a gente vai clicar em Materials. Só para comentar, essa parte de modelos, a gente vai manter o default. Então, como Viscous, ele já vem aqui, como já foi mencionado anteriormente em outros exemplos, atualmente, na versão mais atual, é o K-ômega, certo? SST é o modelo de turbulência que vem como default. Nós vamos manter isso padrão. Esse tema vai ser abordado em detalhes na disciplina de turbulência, certo? Então, nesse momento, a gente vai somente deixar da maneira que já vem no próprio software, ok? Agora vamos para clicar em materiais. Vamos definir qual material que a gente vai usar
na nossa simulação. O nosso caso é água, então ele vem sempre como default como ar, e a gente vai alterar isso. E não há necessidade sempre de você criar o próprio fluido. Há a possibilidade de você colocar todas as propriedades do fluido nessa caixa, se o Fluent não tivesse esse fluido já definido. Então a gente pode vir aqui em Fluent Database, certo? E vamos procurar aqui água líquida. Ó, a gente pode ver que já existe água líquida dentro do database do Fluent, então a gente pode simplesmente clicar em Copy e fechar. Pronto, então dentro dos nossos materiais, aqui a gente já tem todas as propriedades da água líquida, correto? E, e isso é interessante que a gente pode ver sempre, procurar o material que a gente está em interesse, se ele já está dentro do nosso database. Para esse caso, em termos de simplificação, é interessante que a gente pode modificar algumas propriedades do fluido, né? Então, às vezes, você quer validar com algum resultado que você tem da literatura e esses valores estão simplificados. Então, alguns valores aqui não são tão relevantes ou por questão do usuário ele pode alterar. Nesse caso aqui, por simplificação, a gente vai modificar a densidade da água para 1000, certo? Em vez de 998.2, e a gente também aqui vai simplificar a viscosidade. Então a gente vai tirar esses 3 últimos dígitos, que faria uma diferença muito pouca nessa simulação. Claro, dependendo do nível de precisão que quem está fazendo a simulação necessita, esses valores são extremamente relevantes e a gente precisa deixar esse valor do jeito que está, ou até mesmo inserir uma precisão maior, correto? Então aqui eu vou já definir as propriedades do meu fluido, que vai ser água líquida, e eu clico em Change Create. Fecho, depois de clicar em Change Create, eu fecho a aba. E agora que a gente criou esse material, a gente precisa definir que dentro do meu domínio, o material que eu vou estar usando vai ser a água. Então eu clico aqui em Cell Zones, vai aparecer a minha região, fluido, e eu clico em Edit. E é nesse momento que eu vou definir qual é o fluido dentro desse meu domínio. Nesse caso, nós temos um domínio único, e nesse único domínio nós teremos água líquida, certo? Então, eu defini aqui como água líquida e clico em OK. Pronto, já podemos passar para o próximo passo, seria definir as nossas condições de contorno. Então, eu venho em Zones e clico em Boundaries, certo? Aqui nós temos todas as condições de contorno criadas nos Named Selections anteriormente. É muito importante, e para termos de facilitar a visualização, a gente pode clicar aqui nesse List View e selecionar em Group by Zone Type. Então ele vai agrupar as nossas Named Selections a partir dos tipos de condições de contorno de cada uma delas. Então fica muito mais fácil para a gente criar e definir depois, se eu quiser, todas que estão como wall, todas que estão como parede, todas que estão como simetria, como outlet, como região de interior, internal, e as regiões de inlet, de entrada. Okay? Eu vou mostrar também aqui uma outra maneira. Há sempre aquela possibilidade clássica que nós já conhecemos, que você clica diretamente na sua condição de contorno na lista, e ela vai abrir esse painel e você seleciona você insere as condições de contorno desejadas. Eu vou mostrar aqui de uma maneira diferente, que é possível também fazer de uma maneira diretamente na interface gráfica. Então, por exemplo, essa região eu sei que é a minha região de inlet, minha região de entrada, então eu clico com o botão direito nela, ela vai ficar verde e automaticamente já vai abrir essa janela com as principais condições de contorno que eu posso inserir. Então aqui eu vou inserir como velocidade de entrada 0,167 metros por segundo e a temperatura do meu líquido vai ser de 0 graus. Desculpa, será de 10 graus. 10 graus Celsius. Correto? E ele já salva automaticamente, então não há necessidade de você clicar
um OK. Então, quando você inserir essas funções, você já seleciona como você simplesmente fecha essa janela e ela já vai estar salva. Da mesma forma, a gente pode fazer isso com o Outlet. Então, eu clico com o botão direito aqui e aparece as minhas condições de contorno de Outlet. Então, na minha saída, eu vou colocar 0 Pascal. Isso significa que como a minha... eu vou mostrar aqui para vocês só para não haver uma confusão. Meu operating conditions ele está como 1 atm, então é a pressão, uma pressão atmosférica, então é 101.325 Pascal. Então eu estou considerando aqui que é uma saída aberta desse duto, né? Então eu sei qual é a pressão na saída. Então, como o meu escoamento, meu domínio eu vou manter como essa pressão de operação, automaticamente na gauge pressure aqui eu vou manter como 0. Isso significa que aqui tem a pressão de operação mais essa pressão que eu inseri aqui, certo? Então significa que essa pressão final será de 1 atmosfera. Então mantenho como 0 aqui. A backflow temperature ela só vai ser usada no cálculo se houver um escoamento reverso, né? Embora nesse caso aqui não é esperado um escoamento reverso, de toda forma é uma boa prática a gente inserir qual seria, caso houvesse um escoamento reverso, qual seria essa temperatura de retorno, digamos assim, né? Então a gente vai colocar essa temperatura esperada de 5 graus. E fechamos a nossa janela do Outlet. Então nós retomamos aqui para a nossa interface gráfica e a gente vai setar agora, uma das vantagens também seria definir mais de uma condição de contorno ao mesmo tempo, quando você tem do mesmo tipo. Então eu vou clicar nessa região com o botão direito, segurando o CTRL, clico na região de cima e também clico na outra região de wall. Então a gente pode ver que todas elas são condição de contorno de parede, wall. Então aqui nessa janela aparece Multi Edit Wall. Então a gente está modificando ao mesmo tempo mais de uma região onde a condição de contorno é parede. Nesse caso a gente vai clicar em More para definir as propriedades e abrir a nossa janela que vai modificar ao mesmo tempo as nossas três diferentes regiões com o mesmo tipo de condição de contorno. Então eu venho aqui na aba Thermal, eu vou clicar em Temperature. Então sempre que eu modificar algo do padrão, ele vai aparecer esse símbolo verde, né, um símbolo de check, para mostrar que eu modifiquei para as três que estão selecionadas aqui. Então, cada modificação ele vai aparecer esse check. Então, a gente mudou aqui para a condição de contorno de temperatura fixa, certo? E aqui em temperature eu vou colocar em 0 graus. E quando eu defino essa temperatura, mais uma vez aparece esse símbolo de check, indicando que a alteração que eu realizei aqui, ela foi transformada, ela foi implementada nas três regiões indicadas nessa lista à direita. Eu clico em Apply, posso fechar a minha tela agora e pronto. É interessante só para confirmar, a gente dá uma revisada. Então a gente pode clicar aqui em Wall 1, vai abrir a minha condição de contorno e a gente vê se o que a gente definiu para as três foi implementado. A gente pode confirmar que o thermal condition foi setado para temperature e a temperatura da parede para 0 graus. Então, pronto, nós temos as condições de contorno devidamente setadas, né? Agora a gente já vai mudar, conforme eu mencionei, essa user defined seria para personalizar o fluid que a gente não vai utilizar por agora. A gente já pula para a aba Solution. Conforme mencionado já anteriormente, é sempre importante a gente definir mais do que somente os resíduos para acompanhar a convergência da nossa simulação, né? Então a gente vai definir como um dos monitores de convergência da nossa simulação a, a pressão na entrada do nosso duto, né? Porque conforme o Fluent ele calcula a solução, essa pressão na entrada ela se ajustará até que corresponda ao valor que seria necessário para manter o escoamento da velocidade na entrada prescrita.
né? Então isso torna que a pressão de entrada ela seja uma quantidade muito útil para monitorar a solução. Então, quando a gente definir, quando o Fluent estabilizar essa, essa, essa pressão, ela não alterar mais conforme as iterações seguem durante a simulação, isso é mais um indício de que a nossa simulação ela convergiu. Então, a gente vai criar aqui em Definitions, em New, Surface Report e Area Weighted Average. Significa uma média pela área da nossa região selecionada. Então a gente vai selecionar, primeiro vamos definir o nome, então a gente vai chamar de Inlet Pressure Report, correto? Nós vamos manter aqui como a variável de interesse a pressão e a pressão estática. A região, conforme eu mencionei anteriormente, vai ser o inlet. Nós queremos criar um report file e um report plot. Então essa variável vai tanto aparecer como um plot para a gente, um plot na nossa tela, como também vai ser criado um report file, certo? E agora a gente define, a gente clica em OK. E esse nosso report, né? Esse nosso controle que a gente vai ter durante a simulação já foi criado, esse monitor. Próximo passo, a gente vai inicializar a nossa simulação, a gente pode inicializar direto, nesse caso aqui a gente pode inicializar direto por essa tela. A simulação está inicializando, pronto, a inicialização foi finalizada. E nós vamos rodar a simulação por 600 iterações. E eu clico em calcular. Enquanto a simulação inicia, eu vou mostrar também um outro ponto interessante, que seria esse acompanhamento da nossa solução. Então, inicialmente, a gente tem duas telas que vão mostrando o avanço da simulação. Há uma opção que a gente clica com o botão direito na nossa GUI, na nossa interface gráfica, e a gente coloca em Sub-Window View. Pronto, dessa forma aqui, a gente pode acompanhar tanto o monitor dos resíduos, das nossas equações de conservação, nossas equações de transporte, como o monitor dessa pressão média na entrada. Então a gente pode acompanhar os dois e mesmo, por exemplo, que os resíduos converjam, certo? A gente pode ver se realmente também houve essa estabilidade da pressão na entrada. Então eu vou deixar a simulação rodar aqui e já retorno com os resultados. Pronto, a nossa simulação terminou. Seguindo nossos critérios de convergência, ela foi finalizada, que era simplesmente os resíduos, né? Mas como eu tinha comentado antes, a gente pode também ver os valores da pressão na entrada, que a partir de uma certa iteração ele se manteve constante. Então a gente tem dois bons indicativos de que a nossa simulação ela convergiu, certo? Então para um próximo passo a gente pode mudar agora para a aba de Results, certo? E vir aqui em Fluxes para perceber, para analisar se realmente alguns outros critérios indicam que nós temos convergência da simulação. Então a gente clica aqui, de novo vamos agrupar por Zone Type, e a gente pode ver o Mass Flow Rate, né? Se o balanço de massa do nosso sistema ele foi respeitado. Então a gente pode clicar em Inlet, em Outlet. Então tudo que entrou de massa e tudo que saiu de massa do nosso sistema a gente computa, a gente calcula. Então a gente pode ver aqui que o resultado, o que entrou menos o que saiu, a diferença é muito pequena, bastante, é considerável, a gente pode considerar como insignificante, né? Quando comparada com a vazão máxima tanto na entrada quanto na saída, de 8,35 quilos por segundo. Então, esse é um indicativo de que a nossa simulação ela convergiu
segundo esse parâmetro também. A gente pode também comparar o valor da taxa total de transferência de calor, né, o Total Heat Transfer Rate, e nesse caso a gente vai selecionar todas as superfícies que trocam calor no na nossa simulação. Então, o inlet, o outlet e as paredes. E a gente clica em Compute. Né? Esse valor aqui foi de 5,2 watts, mas quando a gente compara com qualquer outro valor, ele também se torna um valor insignificante. Então, mais uma vez, a gente tem um indício de que a nossa simulação obteve a convergência, certo? Então, eu vou fechar aqui e relembrando, como a gente definiu anteriormente, todas as regiões das nossas aletas, dos nossos defletores, eles estão definidos como interior. Então, são regiões do interior da nossa malha. Então, eles não são vistos como paredes. Então, esse duto que a gente está simulando, ele é um duto sem nenhuma aleta. Então, ele é simplesmente na região, ele só passa, o fluido passa sem encontrar nenhum obstáculo. Né? Então, a gente vai analisar mais um pouco nossos resultados. Então, a gente vai vir aqui em Reports, em Surface Integrals, certo? A gente vai selecionar aqui a média ponderada pela área, então Area Weighted Average. Vamos selecionar como Static Pressure, a nossa variável de interesse, e vamos ver esse Static Pressure na região de inlet. A gente vai calcular. É bem importante a gente notar que como a gente definiu a pressão de saída no outlet para 0 Pascal, então significa que era, na verdade, a pressão de operação de uma atmosfera, então a gente pode definir, concluir que a pressão na entrada, ela significa a queda de pressão no duto. Então esse valor que a gente calculou aqui, de 45 Pascal aproximadamente, ele é a queda de pressão no duto em relação a quando ele entrou no duto, passou pelas curvas e saiu. Então, esse vai ser o valor, um dos valores que a gente vai analisar depois na próxima simulação, quando nós definimos que as aletas não são mais regiões de interior, elas serão condições de contorno de parede. Então, o fluxo de água ele vai encontrar em direto essas aletas como objetos no seu caminho, tá bom? Então, isso é uma análise bem importante, esse valor da queda de pressão no duto, tá bom? Então, um outro valor que a gente poderia analisar aqui também, que é a nossa quantidade de interesse, seria a temperatura do fluido na saída do duto, né? Então, a gente vem aqui a gente troca de Area Weighted Average para Mass Weighted Average, que seria a média ponderada pela massa, na saída do nosso duto. Então, a gente vem em Field Variable, Field Variable e clica em Temperature. Correto? E a gente pode computar aqui. Bom, como na entrada a gente prescreveu, certo? A gente definiu que a temperatura seria de 10 graus Kelvins, desculpa, de 10 graus Celsius, então a gente teve uma perda de 1 grau Celsius, certo? Pela passagem. Então, esse é mais um resultado que a gente pode analisar depois, quando a gente definir que vamos usar a que vamos usar as vanes, né, os nossos defletores, como propriamente ditos como parede, certo? Então eu vou clicar, a gente já calculou aqui, vou clicar em Close e vamos partir agora para mais um pós-processamento. Então a gente vai clicar em Graphics e Vectors, certo? E aqui nós iremos selecionar o plano de simetria. Vamos mudar o Scale para 2. Vamos definir o contorno dos vetores vão ser coloridos pela velocidade. Vou arrastar a janela para aqui para a esquerda. Vou clicar em Save and Display. Como a gente tinha colocado a opção
de subwindow, eu vou colocar Tabbed View de novo. Vou definir aqui mais uma vez a janela de interesse. Pronto, a gente já consegue visualizar nossos vetores de velocidade do nosso escoamento, né? Então é interessante perceber que devido a um encontro com a quina ele perde velocidade, em outras regiões ele acumula certo, aumenta a velocidade nessas regiões, porém encontra regiões onde fica uma certa recirculação de escoamento. Então, essas são algumas visualizações que a gente pode visualizar a partir dos vetores. Uma outra visualização que eu quero mostrar para vocês, um outro pós-processamento, seria mostrar as pathlines, né? Seriam as linhas de corrente ou linhas de caminho da nossa simulação. Então aqui nas nossas pathlines eu vou colorir as nossas linhas de corrente em relação ao tempo e vou definir que elas vão sair, o ponto de início será a partir do inlet, certo? Vou manter as outras propriedades como default, vou clicar em Save and Display. Pronto, nós podemos visualizar aqui as nossas linhas de corrente, certo? Saindo. Porém, é importante a gente notar que aqui em Number Tracked, então as linhas de corrente foram criadas foram 242, porém nenhuma delas, digamos que saiu corretamente pelo outlet. Então significa que a gente tem que alterar alguns padrões. Então, como teste, a gente pode modificar de 500 steps, 500 passos, para 1000 passos. Então eu vou clicar em Save Display. E agora sim, agora a gente consegue ter uma visualização muito melhor. A gente pode olhar aqui o number tracked foi 242 e os caped, que seriam os valores das pathlines que foram completas, foi para 239. É possível sim aumentar aqui para esse valor para 1.200, 1.300, até que todas escapem, certo? Sejam completas, mas a diferença seria mínima e não há essa necessidade. Caso haja, é só aumentar esse valor para que todas as pathlines estejam completas. Então é interessante a gente notar que, apesar de ser dessa geometria ser uma geometria muito simples, né, a presença dessas curvas de 90 graus, elas fazem com que o comportamento do nosso escoamento ele seja um escoamento complexo, certo? Devido a essas curvas. E isso vai ser bem interessante a gente perceber quando a gente comparar com a geometria com os veins ligados, digamos assim. Então a gente pode visualizar bem o comportamento complexo do nosso escoamento passando pelas curvas, tá? Aqui eu vou fechar então os pathlines e é interessante que a gente pode também criar uma scene, né, para a gente visualizar tanto os pathlines dentro, porque nesse momento a gente não está visualizando a, a nossa geometria. Então a gente pode criar essa visualização de uma maneira mais interessante, mais agradável. Então, para isso, a gente pode clicar direto na nossa interface gráfica com o botão direito, clicar em Create Mesh Display, vai aparecer essa janela, a gente vai desselecionar Edges e vamos verificar como é que fica nossa geometria. Então, nós já criamos nós selecionamos essa visão, certo, da geometria, e agora a gente vai criar, a gente pode clicar em Save Display e Close, e agora nós vamos criar uma cena. Então eu vou clicar aqui em Sim, certo? E vou clicar em New. Então o que eu quero ver nessa minha cena? Eu vou querer ver os pathlines que nós criamos antes e vou querer ver a Mesh One. Só que se a gente deixar dessa forma, a malha, a nossa geometria vai estar cobrindo, certo? Os nossos pathlines. Então a gente pode aumentar essa transparência. Então a gente pode deixar, por exemplo, em algo em torno de 60 de transparência e clicar em Save and Display. Pronto. Agora nós vemos tanto o
contorno do nosso duto, a gente consegue ver a geometria e os pathlines dentro do nosso duto. Então a gente consegue visualizar de uma maneira bem interessante as pathlines do escoamento dentro do duto. Tá? Então, relembrando e mencionando novamente o comportamento complexo, o comportamento mais caótico do escoamento dentro do duto, sem a presença das aletas, certo? Nesse caso, a gente pode salvar também o caso do jeito que está, para partir para a nova simulação, onde a gente vai definir e vai mudar as condições de contorno das nossos defletores de interior para wall. Agora nós vamos salvar o nosso caso. A gente vem em File, Export, Case and Data, e nós vamos dar o nome de Duct4V Sim Solved, certo? Nós clicamos em OK. Esse meu caso já está salvo, vou clicar em cancelar. E agora a gente inicia essa mudança das condições de contorno para representar a presença das aletas, né, dos defletores. Então, nós vamos, de uma maneira bem simples, modificar a condição de contorno de internal das duas sets de aletas, né, de todos os defletores nas duas curvas. Então, a gente vem, clica com o botão direito, a gente abre internal, clica nas duas vanes, com o botão direito, a gente muda o tipo interior, e agora a gente vai mudar para wall. A gente pode notar então que de internal, as nossas regiões de vanes, dos refletores, foram para o wall, correto? Eles não estão mais aparecendo como interno e vieram diretamente para a parede. É importante notar também a criação dessas duas novas regiões, chamadas de shadow, né? E como os defletores eles não são paredes externas, né, automaticamente o fluent ele significa que ele tem essas células de malha em ambos os lados da parede, né? Então automaticamente o fluent ele cria essas shadow wall zones e que nessa simulação eles não vão alterar em nada nossos resultados, certo? Então agora a gente vai para um novo passo, que é salvar o nosso caso. Então a gente vem com a alteração. Então a gente vem em File, Export Case, e eu vou chamar o caso de Duct4V Sim Vanes, certo? Então a gente vai considerar, vai salvar desta forma, onde vai estar considerando o caso com os defletores. Eu clico em OK, certo? E agora eu vou ler esse caso, que eu já acabei de salvar. Então eu venho em File, certo? Import Case. Vai perguntar se realmente quero, digo que sim. Clico em Yes. E vou importar o caso o duct4vsimvanes.cas. Clico em OK. Agora ele está importando somente o caso da simulação, considerando os vanes. Pronto, o caso já foi carregado e a gente já pode ir direto. Pronto, pronto, o caso já foi carregado e agora a gente pode ir direto para a solução. Então a gente clica em Initialize para inicializar a nossa simulação. A inicialização acabou, a gente pode clicar em Run Simulation, em Run Calculation. O número de iterações a gente vai diminuir para 350, porque como o comportamento devido à presença dos defletores, o comportamento esperado é um comportamento mais comportado. Então, a princípio, teremos uma simulação mais rápida, certo? Vamos confirmar isso. Então, a gente pode deixar o número de iterações para 350 e inicializar nossa simulação. Clique em Calculate.
Pronto, a simulação ela terminou, ela completou, então eu vou clicar aqui em OK. E eu posso ver de novo em Sub-Window View para comparar os meus resíduos numa quantidade de iterações muito menores a gente conseguiu convergir. Então aquele nosso indício de que o comportamento do fluido seria bem melhor com a presença dos defletores, que foi confirmada aqui com esse tempo de convergência dos resíduos menor. A gente pode confirmar também que a pressão na entrada, no inlet, também já atingiu um valor constante. Então esses são bons indicativos de que a nossa simulação convergiu. A gente vai analisar também em Results and Fluxes para ver os fluxos de massa, né? Então a gente pode calcular aqui o fluxo de massa e a gente pode clicar em Compute e vemos que o fluxo, eu vou tirar aqui o all, né, não é essa necessidade, mas de toda forma o fluxo de massa nessas regiões de parede são zero, mas é até interessante para mostrar para vocês aqui. Mas em relação ao tudo que entra e o que sai de massa, esse balanço de massa ele ficou num valor de 9 vezes 10 a menos 5, né, que ele é insignificante quando comparado com o fluxo de massa, né, com a vazão mássica na entrada ou na saída. Então, isso é mais um indício de convergência. E a gente pode olhar também o Total Heat Transfer Rate, certo? Nas regiões de inlet, outlet e de wall e calcular. E novamente, esse valor de 32 watts, né, ele é praticamente insignificante quando comparado com os outros valores envolvidos da nossa simulação das paredes externas, certo? Então ele é menor do que 1%, então a gente pode considerar que esses valores também estão convergidos. Eu vou clicar agora em Close e vou analisar os resultados de interesse que nós, com a presença dos defletores, né? Se eu sou em relação à queda de pressão e à temperatura. Então eu vou clicar aqui em Surface Integrals, certo? Vou colocar Area Weighted Average, né? A, a média ponderada pela área, certo? Vou clicar aqui em Pressure e Static Pressure. Lembrando que a gente tinha comparado a pressão na entrada como a pressão na saída já era definida com valor de zero, a gente já tem diretamente a queda de pressão no valor do inlet. A gente vai calcular e é interessante notar que agora nós temos esse valor de aproximadamente 16,6, Pascal, né? A queda de pressão, e ela é 64% menor do que a configuração sem os defletores. Então, se o objetivo é você não ter uma queda de pressão, a presença dos defletores ela é extremamente valiosa em encanamentos que você tenha curvas de 90 graus. Então é bem interessante esse resultado que a gente obteve, né? Um outro resultado que a gente pode averiguar, a gente pode conferir, seria a questão da temperatura. Então a gente vai usar o mesmo parâmetro de Mass Weighted Average, certo? E vamos colocar aqui temperatura. E a gente coloca a temperatura na saída, na região de outlet. E coloca Compute. É possível ver que a temperatura está ligeiramente mais alta do que na configuração sem os defletores, mas ela ainda apresenta uma queda próxima de 1 grau, né? Então a gente pode concluir que não houve uma diferença significativa na questão da temperatura da saída em relação ao caso com defletor e sem defletor. E como um último parâmetro, uma última visualização que eu queria mostrar para vocês, seria ver de novo os pathlines, né? Então, como a gente já tinha o Scene criado, a gente vem em Scene, seleciona aqui, eu vou mudar de novo só para visualização, vou mudar para Tabbed View, e não vou colocar os vetores, vou colocar só a malha e os pathlines. Então eu vou colocar em Save and Display. Eu vou ajeitar aqui a visualização e pronto. A gente consegue ver um comportamento muito mais uniforme, uma região de recirculação muito menor quando comparado com a simulação sem os vents. A gente pode ver que o nossa simulação ela não tem mais o nosso escoamento, ela não tem mais aquela colisão direta
como tinha sem os defletores, e os defletores fazem com que o caminho do escoamento seja muito mais suave, certo? Do que com a configuração sem os defletores, perfeito? Então, esses eram os resultados que eu queria mostrar, essa comparação, essa metodologia de você ter configurações de geometria diferentes, né? E você não muda a malha, você muda apenas as condições de contorno envolvidas, certo? Então a gente também viu algumas maneiras de visualização, de pós-processamento, de garantir também a convergência da nossa simulação, e eu espero que tenha sido bastante proveitoso e nos vemos numa próxima aula. Até mais.